Todos os dias é um milagre em nossa vida. O hoje, o agora, é um milagre na minha vida. Tudo que eu preciso fazer é saber aproveitar cada minuto que foi me dado e usar com sabedoria. Ao levantar, tomar um bom café da manhã, preparar o meu corpo para uma nova jornada. E logo após, eu tentar adaptar conforme os acontecimentos aquilo que é preciso ser feito. Não dá para planejar, não dá para prever, apenas viver. Porque muitas vezes, como nós não notamos, mas muitas vezes a gente apenas existe dia após dia. A gente não esquece de viver corretamente. E como isso é possível? É você usar cada minuto do seu tempo fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Nós somos condicionados desde pequeno a fazer tarefas e etapas que às vezes não gostamos, às vezes por obrigação. Não faça nada por obrigação. É horrível fazer algo sendo obrigado. Você provavelmente não fará direito, porque não é o que você gosta. Então, ao escolher uma profissão, ao escolher uma atividade, uma rotina, é extremamente necessário que você goste de fazer isso. Porque, um exemplo, se eu gosto de falar sobre saúde, eu vou falar sobre saúde com um coração aberto, com a mente aberta, sincero. Tudo que eu falar, tudo que eu ensinar, o que eu explicar, será de coração. Não será nada falso, nada mentiroso. Porque às vezes, quando você faz algo que você não te agrada, quando for algo que você não gosta, você está sempre com a cara amarrada, chateado, com raiva, olhando no relógio, preocupado com o tempo. E isso é extremamente cansativo. E todos os dias esse tipo de comportamento vai se acumulando. E conforme se acumula na sua vida, isso vai te adoecendo, te prejudicando. Porque as doenças sempre começam pela mente. O nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco, sempre começa pela mente. Porque para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas têm que entender que existe sim algo muito maior do que nós, que é o espiritual. Então a nossa parte espiritual, ela precisa ser mais alimentada do que a parte mental. Porque a parte espiritual é o que fortifica todo o resto do corpo. Quando você alimenta o espírito, ele toma conta da mente e toma conta da carne. E ele protege, ele livra. Desde pequeno nós aprendemos nas escolas e ouvimos de muitas doenças. Mas não é para ter medo. Na Bíblia, mais de 300 vezes é mencionado a palavra ou o termo não temas. Isso não é por acaso. Porque Deus não criou nenhum ser humano com o espírito do medo. O medo é algo implantado na gente desde pequeno. Qual a primeira coisa que acontece quando você sai do ventre da sua mãe? Você chora, já bate o medo, É claro que isso é importante chorar para que o médico analise se você está respirando bem, fazer todo o teste do apegar, teste de reflexo e tudo mais. Mas esse medo vai nos acompanhando com o tempo, devido a tantos acontecimentos, a tantas informações, a tanta coisa, as coisas que nós ouvimos ou visualizamos. Isso vai criando ainda mais medo. E o medo, ele é um veneno, ele prejudica a nossa vida em muitas etapas. Então, existe até um termo, uma mitologia grega dos espartanos, que eram os soldados mais valentes, porque era criado, desde pequeno, era ensinado a não ter medo, a não temer de nada. Então, praticar a coragem, a fé em Deus, é muito mais importante, porque você confiar num ser extremamente poderoso, em que pode lhe proteger, porque o campo espiritual nenhum ser humano é capaz de entender, porque é algo acima da nossa capacidade cognitiva. Não há matemática, história, filosofia que explique o que é o campo espiritual, porque são ensinamentos, são coisas que não estão em nenhuma enciclopédia da nossa vida.
Então, o que acontece é que nós precisamos, para entender o espiritual, somente entrando no campo do espiritual. E não há uma faculdade que ensine isso. Não há como. Para entender o espiritual, só mesmo entrando nos livros sagrados, que é a Bíblia. Então, pela manhã, dia de hoje, o agora, o nosso milagre todos os dias, precisamos entender que nós temos que trabalhar os 3 campos da nossa vida. Primeiro de todas, o campo espiritual. Depois vem o campo mental. E depois vem a parte física, que nós chamamos de campo carnal. Mas para isso, se você começar pelo campo mental e pelo carnal e esquecer o espiritual, com certeza ao decorrer do dia encontrará falhas. Porque mesmo na parte mental, nem a ciência consegue entender até hoje todo o campo da mente. Ninguém consegue entender os grandes segredos que a mente tem. Por isso é muito importante termos fé, praticarmos a oração, praticarmos a comunhão com Deus, para que Ele nos ensine como a trabalhar o restante, como a mente e o corpo, a como alimentarmos com técnicas corretas a nossa mente e depois qual tipo de alimento, qual tipo de rotina para manter o nosso corpo fortificado, a nossa imunidade fortificada. Um bom dia a todos.